Abra comigo, eu estou ruim ainda, mas nós vamos continuar aí, fazendo a obra, né? Você que nos acompanha pelos canais aí do YouTube, está sentindo falta da pastora Márcia, né? Mas logo, logo ela já estará de volta aí, para alegrar nosso coração. Sentimos também falta dela, né? Mas nós vamos falar nessa noite sobre calma na tormenta. É um assunto que eu gosto, um assunto que eu já falei muitas vezes sobre isso, calmaria, né? Coisa tão gostosa, e quando o Juliano cantava aquela canção, eu já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Eu falei, Deus, que coisa linda. Que coisa linda é essa voz que tem o poder de acalmar. Acalmar o mar, acalmar a tempestade, os ventos, mas principalmente a tormenta do meu coração, a tormenta da minha alma. Essa voz que tem, como aquela canção que nós cantamos, o poder de silenciar a nossa alma. Isso é maravilhoso demais. E esse texto fala um pouco sobre isso. Então, Marcos capítulo 4, verso 35 até o 41. Nós vamos ler todo, depois vamos nos assentar e vamos desfrutar de todo o texto. Aí nós vamos então expor ele para que os irmãos possam ver as lições desse texto para as nossas vidas. O título, Calma na Tormenta. Marcos 4, 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedido a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar. Calma na tormenta. Nós sabemos que existem alguns momentos na nossa vida que muitas vezes nos desequilibra. Não sei se você já viveu isso. Eu creio que sim. Todos nós, até os mais santos, já passaram por momentos em que situações nos tiram, né, o equilíbrio. E muitas vezes nos comportamos de uma forma que parece que nem conhecemos a Deus. Parece que nem somos servos de Deus. Mas isso faz parte da nossa caminhada. E o importante é que nós passamos por essas lições, por esses momentos, para que a nossa fé, ela ganhe mais corpo, ela ganhe mais peso, né? Porque o servo de Deus, ele tem que passar pelas provas, pelas provações. Então, só assim a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, ela então vai ganhar esse peso e a nossa fé vai ganhar então esse valor que é tão precioso, né? E uma coisa a gente sabe, irmãos, aquilo que o diabo mais busca, aquilo que o diabo mais se interessa em se tratando de um filho de Deus, é destruir a fé dele. Tudo que o diabo mais quer não é tomar o seu carro, não é tomar a sua casa. Não, isso daí, ele quer tirar a fé sua. Ele quer tirar de você a sua fé. Porque se ele fazer isso, ele então estará acabando ou dando um fim totalmente na sua vida. Porque o crente não vive sem fé. O Filho de Deus não vive sem a fé. A fé é algo, é um elemento essencial na nossa vida, é essencial no nosso viver com Cristo. Nós precisamos da fé. A fé faz parte
né? E muitas vezes ela entra em conflito. Ela entra em conflitos dentro de nós por causa dessas situações, por causa desses acontecimentos, mas nós vamos aprender hoje, né, como nós podemos atravessar tempestades e então, enfim, alcançar a calmaria mesmo diante de tanta tormenta. Amém? O verso, então, de número 35, que nós lemos, e 36, fala de um dia. Eu gosto disso, quando fala assim, naquele dia, né? Eu sempre digo para os irmãos que não existe dia igual ao outro dia. Todo dia é diferente do outro. Todo dia tem algo especial, tem algo diferente. Nenhum dia é igual ao outro. Sempre Deus, Ele faz algo novo, Ele traz algo novo. Então, todos os dias, nós temos lições a serem aprendidas. Nós temos bênçãos para ser recolhidas. Lembra do maná? O maná, ele vinha todos os dias, né? Então, todos os dias tinha coisa nova. Todos os dias tinha novidade. Então, é isso que nós precisamos entender. Que os dias, eles são regados de bênçãos. Quando nós acordamos, por exemplo, amanhã, não é uma segunda-feira. É o dia que fez o Senhor, né? Como o salmista dizia, este é o dia que fez o Senhor. Não é aquela segunda-feira que muitos, até, nossa, hoje é segunda-feira, né? Não, esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos nele. Por quê? Porque Deus tem tesouros para nós, porque Deus tem riquezas para nós, porque Deus tem porções para o seu povo, porque Deus tem lições para nós naquele dia. E aqui estava acontecendo um dia desses, que Jesus tinha usado uma boa parte dele para ensinar. Como um bom mestre, ele gostava muito, Jesus gastava muito o tempo dele ensinando. Ele quase não pregava, ele mais ensinava, né? Porque ensinar é diferente de pregar. Então Jesus foi um grande ensinador, Jesus foi um grande mestre, que ensinou as pessoas, que ensinava as pessoas. E ele estava ali ensinando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é ensinada, ela produz algo. O que ela produz? Fé. A palavra produz fé. Porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Então vamos ao raciocínio. Então, no dia de muito ensino, no dia em que Jesus usou muito tempo dele para ensinar, né? Então eles estavam recebendo não só ali o conhecimento, mas junto com o conhecimento, eles estavam também recebendo fé. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos fé. Concorda comigo? Certo? Amém? Então eles estavam ouvindo e, consequentemente, estavam recebendo, aumentando a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Certo? Então, quando nós ouvimos, produzimos fé, então logo nós precisamos então ter essa fé testada, essa fé provada. Isso é muito importante. Deus não te dá fé para que você guarde aqui dentro só e tudo bem. Por que Deus te dá fé? Porque Deus dá fé aos filhos dele. Porque a palavra gera em nós fé. Para que nós possamos ser testados, para que possamos ser provados. Por quê? Porque a intenção de Deus é nos dar galardões, é nos dar, né, esses galardões preciosos que nós tanto desejamos, que tanto nós vemos na palavra. Então a fé, na verdade, ela é testada por causa disso. E a fé também é testada para que então nós possamos, como eu disse no início, ter a nossa fé mais preciosa do que o ouro. Certo? Então é importante que você passe por provas. É importante que você passe por lutas. Eu disse aqui, acho que foi quarta-feira, pregando sobre Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito, então Deus fez eles passarem pelo caminho, né? E Deus poderia ter pego Israel, tirado do Egito e colocado em Canaã, não. Mas Deus fez eles passarem pelo deserto, para que eles pudessem passar por provas, para que eles pudessem familiarizar-se com Deus, familiarizar-se com o seu coração. Porque é isso que Deuteronômio 8 fala.
que Deus fez eles passarem pelo deserto para conhecerem o coração deles, para conhecerem o Senhor Deus. Então é importante as provas, é importante, né, que a gente não só aprenda uma lição da palavra de Deus, mas muito mais, que nós pratiquemos aquela lição que nós aprendemos, por meio da fé. Você entendeu? Então Jesus estava falando sobre parábola do semeador, Jesus explicou sobre as 4 sementes, Jesus falou sobre tudo isso, gastou um tempo enorme com eles. Aí de repente Jesus então vem e coloca eles diante de uma situação, expõe eles diante de uma situação. Por quê? Porque justamente isso é que nós precisamos sair do teórico, da teoria para a prática. E assim deve ser também com todos nós. Quando você lê, por exemplo, o final do Sermão do Monte, onde Jesus faz todo aquele discurso, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. No final do capítulo 7, Jesus, ele parece que encerra de uma forma incrível, não tinha um jeito melhor de encerrar. Quando ele vai falar sobre o crente nominal e o crente que é um cumpridor da palavra. E ele disse que tudo aquilo que nós ouvimos, se nós não praticamos, ele disse, é igual o homem que constrói uma casa sobre areia. Olha a comparação que ele diz. Então, por isso é importante nós passarmos a praticar aquilo que nós ouvimos. Por exemplo, você vem aos cultos quarta, sexta, você vem na escola dominical, você vem no domingo, você recebe a palavra de Deus. Agora, pode esperar que isso levará você diante de provas. A palavra que você ouvir vai levar você diante de provas, vai levar você diante de provações. Por quê? Porque Deus não quer só que você seja um crente teórico, mas sim um crente que pratica aquilo que você ouve, aquilo que você recebe. Então não fique triste. Porque, na verdade, Deus está provando você para ver se você aprendeu a lição que Ele passou para você. Então, Jesus estava provando eles para ver se aquela palavra que eles haviam recebido, de fato, tinha gerado fé genuína no coração deles. Porque, senão, de nada adianta. Senão, estamos construindo nossa casa sobre areia. E quando vem a tempestade, quando vem os ventos, cai tudo por terra, cai tudo para baixo. E qual era a lição daquele dia? Isso é que é o mais importante, porque o texto diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, levaram eles assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Qual era a lição daquele dia? A lição daquele dia, presta atenção, porque isso é importante para você acompanhar o texto todo, era que é possível confiar em Deus durante as tempestades da vida. É possível confiar em Deus e ter calma na tormenta. É possível. Claro que é, a lição é essa. A lição é que nós podemos sim ter calma na tormenta. A lição que Jesus vai ensinar é que nós podemos sim confiar em Deus diante das maiores tempestades de nossa vida. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos sim ter calma na tormenta. É isso que o texto vai ensinar. E aí vem o verso 37, então, que nós iniciamos dizendo que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Sabe uma coisa que eu vejo aqui, uma lição muito importante, que é muito bom a gente aprender, é que se você uniu sua vida com Cristo, e eu creio que aqui a maioria já uniu, né? Se não, você tem que se unir a Cristo, porque Ele é a única salvação para cada um de nós. Se você não uniu a sua vida ainda a Ele, se você ainda não confiou a Ele o seu coração, trate de fazer isso o mais rápido possível, porque só Ele é a esperança. Porque só Ele, o próprio Senhor disse, Ele é a vida eterna. Jesus é a vida eterna.
Se nós não temos Cristo, não temos vida. Então é importante que todos aqui presentes, de verdade, entreguem suas vidas a Ele, entreguem seu coração a Ele, se filie a Ele de verdade, se una a Ele de verdade. Agora, uma coisa é certa, se você se uniu, se você uniu a Cristo, você pode se preparar para enfrentar tempestades nessa vida. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Cristianismo é tempestade. Cristianismo, viver com Deus, é viver sempre sob provas. Viver o cristianismo é viver na contramão dessa vida. Essa é a verdade. Não é fácil ser cristão. Eu discordo daqueles que dizem que ser cristão é muito fácil. Não, é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser discípulo de Jesus. Porque a Bíblia nos relata exemplo de pessoas que não conseguiram. A Bíblia nos mostra um monte de exemplo de pessoas boas que não conseguiram, porque o próprio Senhor disse que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que muitos desejariam andar por ele, que muitos desejariam entrar pela porta, mas não iriam conseguir. Por que será? Por causa das dificuldades, por causa das turbulências, por causa das tempestades que nós enfrentamos. Por sermos filhos de Deus, por sermos discípulos de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, se a mim me perseguiram, se a mim me odiaram, o que dirá de vocês? O que vocês esperam? O que você espera, meu irmão? De um mundo que crucificou o teu Senhor? Você espera o quê? De um mundo que colocou o teu Salvador naquela cruz? Você espera o quê? Palminhas? Você espera tapinhas nas costas? Você espera apoio? Não. Você pode esperar as piores tempestades. Você pode esperar as piores oposições. Por isso que Jesus sempre dizia, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. E quer saber? Eu já trouxe guerra. Aceitar Jesus, viver com Cristo, ter a nossa vida com Ele, não é coisa fácil, não. Exige de nós muita renúncia, muita abnegação. Nós temos de abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. E isso acarreta tempestades, dificuldades, sem contar que nós nos opomos ao príncipe desse mundo. Sem contar que quando você entrega sua vida a Jesus, você passa a ter todo o inferno contra você. Você passa a ter uma legião de demônios. Aqueles que antes habitavam dentro de você, aqueles que antes dominavam sua vida, agora passam a jogar contra você, a buscar tua destruição, tua bancarrota, acabar com você. Eles vêm furiosos contra a nossa vida. Eles vêm para nos destruir, para acabar conosco. Essa é a verdade. Então não espere vida fácil. Então não espere um mar de rosas ao andar com Jesus. Como muitos ensinam por aí, como muitos pregam por aí. Essa é uma mentira. Uma frase do C.S. Lewis que eu anotei aqui, que eu gosto muito, que ele dizia, se você está à procura de uma religião que te deixe confortável, ele diz, cristianismo não é uma opção para você. Cristianismo não deixa ninguém confortável. Se você procura uma religião que te dá conforto, saia do cristianismo, saia daqui, não fique em Cristo. Porque viver com Cristo é viver debaixo de provas. Viver com Cristo é viver constantemente sendo provado. É viver constantemente sendo tentado. É viver constantemente sendo atribulado. Paulo já dizia, eu sei o que me espera. Você sabe o que te espera.
Irmãos, seja adulto, deixe de ser criança. Saiba o que te espera, a não ser provas, lutas, dificuldades, tribulações. É isso que está nos esperando. Por quê? Porque decidimos nos unir a Cristo. E aqueles homens decidiram naquela vida, naquele dia, entrar naquele barco com Jesus e passar para o outro lado, como o próprio Senhor havia dito. Então, o que eles deveriam esperar? Olha, presta atenção. Oposição. Vou tentar ilustrar para vocês. Eles estavam aqui. E eles tomaram um barco aqui. E eles tinham que atravessar todo o mar para chegar do outro lado. Do outro lado, se você continuar lendo o texto, você vai ver que é Gadara. Gadara existia um homem, um endemoniado, que vivia aterrorizando Gadara. Ele havia espalhado terror por toda a cidade. Era um homem que vivia nos sepulcros, talvez comendo carne de defuntos, se alimentando de restos de defunto, de comidas que levavam lá. Era um homem que andava nu, um homem totalmente despido, totalmente louco, fora de si. A Bíblia diz que eles tentavam toda a cidade dar um jeito nele, prendendo ele, acorrentando ele, mas nada, nenhum grilhão, nenhuma cadeia podia prender aquele homem. Ou seja, em Gadara quem reinava era o diabo, em Gadara quem reinava era o reino das trevas. E Jesus se propôs a ir para o outro lado. O que você acha que iria acontecer aqui? O que você acha que iria acontecer nesse trajeto? Se não levantar do inimigo, se não levantar de Satanás, para impedir aquilo. Todas as vezes que você se propõe a fazer a vontade de Deus, e é isso que nós temos que fazer todos os dias, quando nós nos levantamos todos os dias, o que deve pairar dentro de nós, o que deve estar dentro do nosso coração, é que eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim nesse dia. Faça isso e espere oposição. Não quer oposição? Então levante, vai viver como você bem quer. Vai viver a bem do destino. Mas se você se propor a dizer: Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero aquilo que o Senhor já escreveu no teu livro para a minha vida no dia de hoje. Eu estou disposto a pagar o preço. Você vai viver, meu irmão. Mas você vai ter muita oposição do inimigo. Você vai enfrentar muita oposição de Satanás. Porque ele não quer. Porque ele não quer que você chegue do outro lado. Ele vai tentar acabar com a tua vida. Ele vai tentar acabar com os teus sonhos. Ele vai acabar com você. Ele vai fazer de tudo para destruir você. Então não é fácil, não. Viver em Cristo é viver na expectativa de lutas, de tribulações, de provas. Isso a gente sabe muito bem. Verso 38, que diz que, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. E no 38 diz, e Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Meu irmão, uma coisa você precisa entender. Olha, a primeira lição importante aqui do texto. Jesus vivia, fazia a vontade do Pai. E ele sabia que o Pai estava com ele, cuidando dele. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, nós também temos a certeza de que o Pai está conosco, de que o Pai cuida de nós. Então não há por que nós temermos, não há por que termos medo das tempestades. Por isso Jesus dormia, porque a certeza que ele tinha de estar na vontade de Deus era grande. E aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, eles desfrutam do cuidado de Deus. Eles desfrutam do zelo de Deus. Viva para Deus, viva para Deus.
Faça a vontade de Deus. Cuide de andar diante do teu Senhor. Cuide de fazer aquilo que Ele te ordena. Cuide de fazer aquilo que a palavra diz. E você poderá viver, meu irmão, mesmo na tormenta, mesmo na sua dificuldade, a paz do Senhor, a tranquilidade que o céu te oferece. Essa é uma lição importante. Jesus não dormia ali uma falsa segurança, como aquela que Jonas dormiu. Jonas era um desobediente, dormiu uma falsa segurança, mas dentro de Jonas ele temia por aquilo que ia acontecer, ele temia que a qualquer momento aquele barco afundaria. Ele era um desobediente, mas Jesus não estava ali vivendo uma falsa segurança. Jesus estava vivendo uma segurança real, a segurança daqueles que vivem para Deus, a segurança daqueles que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Por isso o Senhor dormia, o Senhor estava tranquilo ali. E o verso continua dizendo, a parte B, fala de uma coisa que muitas vezes nos ensina de uma forma tremenda. O problema deles, a apreensão dos discípulos também é o nosso fraco. O nosso fraco é como eles disseram aqui, e eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Esse também é o nosso fraco. Aquilo que estava dentro dos discípulos, aquela apreensão de que algo iria acontecer com eles, de que eles iriam morrer, também é o nosso fraco. Muitas vezes nós não confiamos no amor de Deus. Muitas vezes nós não confiamos no cuidado de Deus para conosco. Muitas vezes nós duvidamos do altruísmo dele. Duvidamos. Será que ele se importa de verdade comigo? Eles duvidaram do altruísmo de Cristo. Eles duvidaram do amor de Cristo por eles. Muitas vezes também eu e você duvidamos se de verdade Deus nos ama, se de verdade Ele se importa conosco. Muitas vezes preferimos ouvir o som do vento que soa lá fora. Ouvimos aquilo que o mundo diz, Ele não se importa com você. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Teu Deus não se importa contigo. Seu Deus não se importa com você. É mentira, Ele não te ama. Ele abandonou você. Ele deixou você. Muitas vezes nós ouvimos isso. E preferimos ouvir isso. Preferimos dar ouvido a essa voz do que confiar no amor de Cristo. O amor dele por você é fiel. O amor dele por você é algo confiável, fidedigno. O altruísmo dele por nós, o altruísmo de Deus pela tua vida é verdadeiro. Deus se importa assim com você. Jesus se importava com ele, sim. Jesus se importa com cada problema seu, com cada dificuldade sua. Ah, como eu gosto daquilo quando eu leio lá no Velho Testamento aquele rapaz que estava ali trabalhando junto com os profetas de Eliseu, e ele foi cortar uma árvore, e de repente, ao cortar a árvore, um golpe lá que ele deu, ele viu que o machado escapou do cabo e o machado caiu na água. E quando aquele machado caiu na água, ele disse: ah, meu Senhor, era emprestado, o que eu vou fazer? Será que Deus se importa com uma coisa tão pequena? Será que o altruísmo de Deus vai até nas coisas mais mínimas de nossa vida? Será que Ele se importa com coisas tão pequenas como um machado que nós deixamos cair, escapar do nosso controle, coisas que escapam de nós, coisas que fogem do nosso controle? Será que Deus se importa com isso? Mas a Bíblia diz que o homem de Deus chegou e disse: me mostra onde caiu. Isso prova que Deus se importa, isso prova que Deus está atento, isso prova que Deus está interessado nas coisas não só grandes de sua vida, mas das mais pequenas, nas menos significantes. Ele está sempre interessado em você. Mas muitas vezes
Esse é o nosso problema. O problema dos discípulos. Esse também é o lado fraco nosso. Duvidamos. E eu vou dizer duas coisas para você. Qualquer que seja a dificuldade, escreva isso para você não esquecer. Na sua vida você tem duas opções. Esse texto nos ensina isso. Qualquer dificuldade que você estiver atravessar, você tem duas opções. Primeira, você pode se preocupar e julgar que Jesus não se importa com você. A primeira opção é essa. Você vai se preocupar com aquele problema e você vai julgar que Deus, que Jesus, não está nem aí com você. É isso que a maioria das pessoas fazem. As pessoas ficam preocupadas, e aquela preocupação, aquela ansiedade, ao invés de elas derramarem diante de Deus, ao invés de elas chegarem diante do Senhor, e em oração ali, humilhação, colocar diante de Cristo, elas preferem ficar ali se preocupando, ansiosas, e aí a fé delas vão sucumbindo através daquela ansiedade, vai se afogando no mar daquela ansiedade, daquela preocupação. E aí nós chegamos a uma conclusão que de verdade Jesus não se importa conosco. Essa é a primeira opção. Mas você tem a segunda opção. A segunda opção é resistir ao medo. É colocar de verdade a sua confiança no Senhor. E para isso nós temos muitas razões. Para isso os discípulos tinham razões para fazer. Eu quero falar de duas razões que os discípulos tinham e que nós também, quando estamos em dificuldades, ao invés de nós ficarmos olhando, desesperado, preocupado, vamos buscar razões para confiarmos em Deus. Vamos buscar razões para confiarmos e termos fé de que Deus vai mudar aquela situação, de que Deus vai pôr um ponto final naquela tempestade, naquele momento difícil que nós atravessamos. Vamos buscar essas razões. Quais eram as duas razões que os discípulos tinham? Primeiro delas, eles tinham a promessa que Jesus tinha dito a eles, que eles chegariam do outro lado. Verso de número 35, naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. O que isso significa? Jesus disse que eles passariam. Jesus disse que eles chegariam. Jesus não prometeu para eles uma viagem tranquila. Jesus não prometeu para eles, olha, a viagem será ótima. Vocês vão viajar, nós vamos deixar aqui para o outro lado e a viagem vai ser um sucesso. Tudo vai ser uma maravilha. Não. Jesus não prometeu para você uma vida fácil. Ele disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Quando você aceitou a Ele, quando você chegou diante dEle, a primeira coisa que Ele disse é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então os discípulos tinham sim essa razão do lado deles. Eles tinham a palavra, eles tinham ali a promessa de Cristo, de que nada iria impedi-los, de que mesmo se o inferno todo se levantasse, de que mesmo se toda a cavalaria do inferno se levantasse contra eles, ele iria chegar do outro lado com os discípulos. E você pode confiar nele. Você pode confiar na palavra dele. Você pode ter certeza que essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aceite a palavra do teu Senhor. Tenha palavras que no momento de tribulação, no momento de tempestades de sua vida, vão fazer com que você, meu irmão, lembre daquilo que Lamentações disse. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que te dá esperança? As promessas de Deus. Oh, meu irmão. Quando você está no meio da luta, você lembra de promessas que Deus te fez. De promessas que Ele falou na sua palavra. De promessas que Ele disse. E a Bíblia diz que Ele não é homem
para dizer e não cumprir. O que ele disse, ele faz. Se ele prometeu, você pode confiar nele. Se ele disse para você, ele não é homem nem filho do homem, para que diga e se arrependa, ele vai fazer. Confia nele. Confia na palavra do teu Senhor. Confie, entregue-se totalmente aos comandos de Cristo e deixa que o Senhor faça o resto. Segunda razão porque eles não deveriam estar tão apavorados como eles demonstraram, é que, na verdade, Jesus estava com eles. Jesus estava ali pessoalmente com eles. Então não tinha por que ter medo. Agora eu não sei por qual motivo os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Senhor de todas as situações. 3 anos e meio com ele, vendo tudo, vendo aquilo que Cristo fazia, realizava, dava vista aos cegos, curava os aleijados, ele sarava os doentes, ressuscitava mortos, ele fazia tudo, andava sobre as águas, mas mesmo assim eles não acreditavam o suficiente para crer que ele era Senhor de todas as situações. Às vezes também falta isso a nós. Nós achamos que esse poder que ele tem não é tão grande assim, que é limitado, que não abrange todas as situações. E aí, quando nós deparamos com um diagnóstico de um médico dizendo: você está com câncer. Aí então, nós achamos que Deus não opera ali, porque a medicina cravou, porque a medicina disse: você está condenado. Não sei se você já passou por isso, mas nós temos pessoas aqui que passaram por isso, que um dia receberam um diagnóstico assim: seu quadro é de câncer, né, Márcia? E você não tem muita esperança para você, não. Está aí, ó. Temos a Neia aí, ó, que é um milagre que sempre nós falamos, né, Neia? A vida dela também, o médico olhou e disse: não sei o que medicina pode fazer. Ali, a outra irmã. Mais um caso ali. Eu estou dizendo isso, irmão, sabe, para mostrar que às vezes nós somos muito letárgicos em acreditarmos que o Senhor, Ele domina sobre todas as situações da nossa vida. Todas as situações de nossa vida. Seja ela econômica, seja ela física, seja ela em qualquer área, Ele domina. Às vezes eu converso com pessoas que estão em dificuldade, em falência, e o que eu ouço delas é isso: mas o país está assim, mas a situação está difícil, mas eu digo sempre para elas: mas o céu não está em crise, mas o Senhor lá no céu reina. Por que é tão difícil acreditar? Por que é tão difícil crer que Ele controla tudo, que Ele é dono de tudo? Por que é tão difícil acreditarmos que Ele tem poder para operar em todas as situações? Não só em algumas, não só naquela que nós achamos que Ele tem. Deus opera em toda a esfera de nossa vida, todas as áreas de nossa vida. Até na gravidade, quando aquele machado caiu, Ele levantou aquilo, porque Ele é o Senhor da gravidade. Ele faz tudo segundo lhe apraz, conforme o seu poder, a sua graça. Então nós precisamos aumentar
o leque daquilo que nós acreditamos na ação de Deus, naquilo que Deus age, naquilo que Deus opera. Nós precisamos acreditar, não sermos como Sara, que quando o anjo veio e disse, você será mãe, ela riu, ela não acreditou. A incredulidade ri, mas a fé acredita. Abraão acreditou e por isso ele se tornou pai. Mesmo tendo seu corpo amortecido pela idade avançada. Ele acreditou, ele recebeu a promessa, se eu não me engano, com 85 anos. E acreditou. Tem alguém com 85 anos aqui? Eu acho que não. 85 anos, o ano chegou e disse, você será pai. E a mulher dele por trás. Que isso? Imagina. Eu vou ser mãe, que isso? A incredulidade ri. Lembra daqueles que Jesus chegou lá, na filha de Jairo, e a incredulidade ria. Dizendo, ele está dizendo que ela dorme, mas ela morreu. E todos riam de Jesus. Jesus disse, saiam todos para fora. E aquela que estava morta, só com uma voz, só com uma palavra, só com o som da voz dele. Menina, eu te digo, volta. Lázaro, depois de 4 dias, existia naquela época, entre os judeus, um tipo de misticismo, que eles acreditavam que quando alguém morria, o corpo ficava ali, e durante 3 dias, a alma daquele cara, isso é loucura deles. Estou falando que eles acreditavam, mitologia deles. A alma ficava pairando 3 dias ali, voando igual um morcego, voando. Jesus falou, vou esperar 4 dias, para acabar com isso daí. A hora que não tiver mais esperança mesmo, esse negócio 4 dias foi embora, então eu vou esperar 4 dias. Senhor, teu amigo morreu, deixa ele. Pode deixar ele, deixa ele lá. 4 dias, e aí Maria, tudo bem, Marta? Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Se o senhor estivesse aqui pelo menos ontem, 3 dias. Mas hoje é o 4º dia, o 4º não dá mais. A alma dele já foi. Jesus falou, onde está? Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu preciso acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Operando eu, quem impedirá? Deus pode fazer tudo. Deus faz o impossível. Deus faz todas as coisas. Tudo. Então não vamos colocar limites em Deus, não vamos colocar limites no poder dele. Deus age aqui, aqui Deus não age, aqui quem age é a medicina, aqui quem age é a ciência. Não, Deus criou a ciência, Deus criou a medicina, Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos dele. Tudo está debaixo do poder dele. A última coisa que Jesus disse aqui, antes de ir, ele disse, todo poder. Quando diz todo poder, eu não sou muito bom assim em gramática, mas todo significa todo. Eu acho. Ele disse, todo poder me foi dado no céu. Então ele podia chegar lá, é assim, 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 manda no céu. Não podia? Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu tenho poder no céu e tenho poder na terra. Eu tenho poder. E ele deu esse poder à igreja. Ele deu esse poder a nós. Ele deu esse poder, ele revestiu a igreja de poder. Ele disse, contra essas portas não prevalecerão. Não prevalecerão. Nós temos em nós esse poder. Nós precisamos acreditar o poder da fé. O poder de acreditar que Deus age, que Deus opera, que Deus realiza, que Deus faz.
E o verso 39, vamos ver o 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe, meu irmão, existe na linguagem dos psicólogos uma palavra que se chama medo neurótico. O que é um medo neurótico? É a aflição que às vezes vai além do perigo real. Vai além do perigo real. É um medo neurótico que às vezes toma conta de nós. E nós perdemos a fé, somos incapazes de, parece que acreditar. Ficamos neuróticos e achamos que realmente aquilo é uma coisa além daquilo que nós estamos vendo e imaginando. Além daquilo que nós estamos vendo e imaginando. Isso era o que os discípulos estavam enfrentando. Os maiores problemas do homem não ocorrem lá fora. Os maiores problemas dos homens ocorrem aqui dentro. É aqui que o negócio acontece de verdade. O problema não está lá fora, irmão. O problema está aqui. Em acreditar, em crer. Você não pode deixar isso daqui, aqui dentro, ser dominado pelo medo. Você não pode deixar aqui ser dominado, invadido pela dúvida. Você não pode. O seu inimigo maior está aqui. Seu problema maior está aqui. É seu coração. Você precisa crer de todo o teu coração. Você precisa acreditar com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você precisa acreditar de verdade. E sufocar esse medo neurótico. E acabar com ele de verdade. É isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. É sufocar dentro de nós esse medo que muitas vezes paralisa a nossa fé, paralisa a nossa confiança em Deus. Medo e fé não podem coexistir. Dúvida e fé não podem coexistir juntos, eles têm que se separar, tem que haver um divórcio entre eles. Não tem como você acreditar e duvidar, não tem como você ter medo e ter fé, não tem como. Acaba de vez, separa de vez com a tua dúvida, acaba de vez com o teu medo. Põe um ponto final nisso na tua vida. Quantas pessoas aí, escravas, dependentes aí de remédios, são todas aí doentes. São pessoas que estão aí vivendo uma vida cheia de medo. Síndrome do pânico. Esse mal que assola ao meio-dia. Esse mal noturno que vem sobre as pessoas. Como o Salmo 91 diz. É uma peste que voa, uma mortandade que tem arrastado vidas para o escuro, para uma vida vazia, para uma vida de medo, de silêncio. O escombro danado, ela tem medo de tudo. É esse medo neurótico que está acabando com a vida das pessoas. É o exagero que as pessoas têm de situações que elas passam e atravessam. Nós precisamos, em nome de Jesus, fazer acalmar antes daquilo que está fora de nós, aquilo que está dentro de nós. Ao invés de acalmarmos, por isso que Jesus repreende eles em seguida, e você vai ver, ao invés de nos preocuparmos com aquilo que está lá fora, nos preocuparmos com as nossas reações, como temos reagido diante de situações. Precisamos manter controle. Precisamos ter aquela sabedoria de que Deus está no controle. Sabe aquele filme Apertem os Cintos porque o piloto sumiu? Isso não existe no cristianismo. O piloto não some.
Jesus não some, Ele não perde o controle jamais. Tem pessoas que acham que o mundo está descontrolado. Tem pessoas que acham que Deus cruzou os braços e deixou o mundo. E o mundo está indo à deriva. E o mundo está indo. E não sabe o que vai acontecer. Não! Deus está no controle. Quando Israel estava passando uma crise, o rei Uzias tinha morrido, a economia estava lá embaixo, as coisas estavam horríveis para Israel, todo mundo descabelado, Isaías preocupado, o profeta, todos estavam preocupados porque não sabia o que seria, o que aconteceria. Deus falou: Isaías, entra no templo, dobra os joelhos. Isaías entrou, dobrou os joelhos para orar, e Deus mostrou para ele uma visão. E Deus mostrou para ele o trono dele. E sabe o que Isaías viu? Deus descabelado. Deus gritando e dizendo: e agora? O que vai ser do meu povo? O que vai ser? O que vai ser daqueles que eu redimi? O que vai ser daqueles que confiaram suas vidas a mim? É assim que Deus se apresentou a ele? Não. A Bíblia diz que Deus estava sentado no seu alto e sublime trono. Nada tira Deus do trono. Nada tira Deus do lugar dele. Não são os problemas que afligem você. Não são as dificuldades desse mundo. Não são as maiores potências desse mundo. Não é a Rússia, não é a China, não é os Estados Unidos, não é ninguém. Porque Deus preside dos céus. Leia Daniel, conheça o teu Deus. Leia Daniel, ele rege o mundo, ele governa o mundo, ele põe reis e estabelece reis, mas ele também tira rei, ele dá vida, ele mata, ele faz tudo segundo o seu poder. Então você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nisso, você precisa abafar esse teu medo neurótico e confiar no Senhor de verdade. E não se deixar aí, amedrontado por circunstâncias que estão ao teu redor. Se preocupe com aquilo que está dentro de você. Silencia a tua alma. Silencia a tua alma. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera mais um pouco e ainda você louvará o teu Deus. Porque bramam as nações. Oh, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus entre as nações. Esse é o nosso Deus. Confiemos no Senhor, confiemos de verdade. Confiemos de verdade no nosso Deus. Mas tem um lado bom no verso de número 39. O lado bom é que não importa se sejamos tímidos, não importa se o nosso clamor muitas vezes é cercado de fraqueza, é envolto de timidez. Você pode ver que Ele sempre atende. Você pode ver que Ele sempre ouve a oração. Não importa. Não importa o jeito que você clama, não importa o jeito que você busca Ele. Não importa, eu dizia isso esses dias aqui. Não importa a sua oração, não importa, ela não precisa ser teológica, ela tem que ser do teu coração, ela tem que sair da tua alma, ela tem que brotar de uma necessidade, de algo que de verdade você vive, aquilo se derrama diante de Deus. Aí sim, Deus vai manifestar, aí sim Deus vai ouvir. O grito dos discípulos foi verdadeiro. Foi aquilo que o Salmo 107 diz. Vamos lá no Salmo 107. Os Salmos de número 107. Versos 28, 29 e 30. Diz, Salmo 107. 28, 29 e 30, então, na sua angústia,
clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as águas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Glória a Deus. Na sua angústia, clame ao Senhor. Na sua dificuldade, clame ao Senhor. Mesmo que o seu clamor esteja enfraquecido, mesmo que o seu clamor tenha um conteúdo muito pequeno de fé, seja um clamor tímido, mas clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele te ouvirá, Ele vai atender o seu clamor, porque Ele se importa com você, porque Ele se importa conosco. 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Primeira coisa, parece que Jesus esperava que eles mesmos repreendessem. Parece que Jesus esperava uma atitude deles mesmos. Por isso Jesus estava ali, ora, Jesus estava ministrando para eles, ora, Jesus passou o dia todo ensinando, ora, Jesus concedeu a eles fé. Eles estavam cheios de fé, isso era o que se esperava deles. Eles estavam ali, depois de um dia de ensinamento, eles tinham que demonstrar fé. Isso é claro. Então, Jesus parece que esperava deles uma atitude em relação àquilo. Mas muitas vezes, impressionante, como eles, nós também fazemos a mesma coisa. Nós só experimentamos, nós não reproduzimos aquilo que nós recebemos. Nós não reproduzimos aquilo que nós experimentamos. O Senhor queria que eles reproduzissem aquilo que eles tinham recebido, aquilo que eles tinham da parte de Deus obtido naquele dia. O que você tem, meu irmão, feito com aquilo que Deus tem colocado no teu coração? O que você tem feito com aquela palavra que Deus tem posto na tua vida? Você tem reproduzido aquilo que você tem recebido de Deus? Ele disse, por que sois assim tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? Eu estou cansado de ver vocês só recebendo e não reproduzindo. Lembra de Marcos 9? Marcos 9, Jesus sobe até o Monte da Transfiguração e fica lá com 3 discípulos, depois desce. Quando chega lá embaixo, um pai de um menino chega até ele e disse, mestre, me ajude, porque eu estava aqui e eu estava com esses 8 discípulos. 9 discípulos, porque é 12, 3, 9. Eu estava aqui com esses 9 discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Você acha que Jesus bateu palma para eles? Você acha que Jesus disse, não, é assim mesmo, fica tranquilo. Jesus disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Vocês recebem, vocês não reproduzem. Vocês recebem, vocês não reproduzem. Vocês recebem. Somos reprodutores ou não? Reproduzimos aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem confiado a nós, ou temos guardado para nós mesmos? Por que você acha que Deus te dá tanto? Para você reproduzir na vida de outros. Para você reproduzir nas suas necessidades, nas necessidades daqueles que estão junto de você. Jesus esperava que eles, naquela hora, demonstrassem fé, porque já era tempo deles demonstrarem a fé que eles tinham em Cristo, no poder de Deus. Mas eles não fizeram, não reproduziram. E eu e você, temos reproduzido, temos vivido uma vida experimental. Temos vivido experiências com Deus ou não? Como é a tua vida? Como é teu cristianismo? Como é teu viver?
Ah, vou ligar para a pastora porque deu uma dor de barriga aqui, eu preciso falar com ela, preciso orar. Ah, vou ligar lá para o pastor porque... Vou dizer uma coisa para você, homem. Deus se pôs por sacerdote na tua casa. É tua obrigação orar a Deus e levantar de madrugada e levar teu lar aos pés de Cristo. E quando surgir problemas na sua vida, você se levantar como gigante e você expulsar Satanás da sua casa e da sua vida. E você orar e cobrir os teus filhos, sua esposa, seu lar de oração. Esse é o dever de todo homem, de todo marido. Vou dizer uma coisa para você, irmã. Você que talvez venha aqui sozinho, sem marido, talvez você não tenha marido, não é por isso que você não tem que ter uma vida de oração, não. Eu dizia aqui sexta-feira, Susana Wesley, uma mulher de Deus, que orava 2 horas por dia, que dava a vida dela em oração, que clamava pelos filhos, que clamava pelo bom andar da casa, que clamava pelo bom andar da vida deles. Por isso criou filhos incríveis como John Wesley, como o irmão dele é o Charles Wesley. Homens que ficaram para a história. Deus espera de você, mulher. Esses dias eu estava falando com a minha filha no telefone. Ela está em Belo Horizonte, vocês sabem. Ela estava falando comigo e falando. E eu disse, olha, veja se Deus deu um capítulo sobre o homem edificador. Procura na Bíblia e vê se tem um capítulo falando de um homem que edifica. Não, a Bíblia não tem esse capítulo. A Bíblia tem o capítulo da mulher. A mulher sábia, edificadora. A mulher que faz o lar andar. A mulher que faz as coisas acontecerem. Falei, você é essa mulher. Você precisa ser essa mulher. Você tem que ser essa mulher. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Deus tem dado, Deus tem confiado a nós. Deus tem investido em você. Deus tem investido na tua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus espera retorno de todo investimento que Ele faz na sua vida. O reino dos céus espera que você reproduza na vida de outros, na sua casa, em todo o teu trabalho, na sua vida cotidiana, aquilo que Ele tem colocado no seu coração. A palavra dEle, a fé dEle. Ele espera que você faça isso. Como é que não tem desfé? Além disso, nessa palavra eu vejo um convite de Jesus. Eu vejo um convite de Jesus para que nós possamos abrir o nosso coração para uma entrega total de controle de nossa vida para Ele. Significa que os discípulos até então não tinham aberto o coração totalmente para Ele. Significa que Jesus ainda não era de verdade aquele que controlava as emoções e a vida deles. Jesus é aquele que controla as suas emoções, a sua vida. Ele é aquele que tem controle absoluto de você. Deus tem controle absoluto da sua vida. Isso é importante? Sim, é importante. Se você quiser dormir no meio de tempestades, você precisa ter o controle da sua vida nas mãos dele. Entendeu? Quer dormir na tempestade? Você quer ter calmaria na tempestade? Você quer viver uma calma? Você quer viver essa calma que só aqueles que de verdade Deus controla, como Jesus, eu disse no início, Jesus não estava com medo, porque Jesus estava ciente de que ele estava na vontade de Deus e que por isso o Pai amava ele. Lembre-se, Jesus dizia, eu não faço a minha própria vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. Deus tinha o controle absoluto de Jesus. O Pai tinha o controle absoluto de Cristo. Ele se submeteu ao controle do Pai. Quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ali em seguida se dobra à vontade do Pai e disse, porventura não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele era um homem sujeito à vontade de Deus. Deus controlava Jesus, por isso ele dormia.
Sabe outro que dormiu? Sabe outro que dormiu também? Pedro. Já leu? Pedro. Tiago tinha sido morto. Passaram a espada na garganta de Tiago. Pegaram Tiago e, cortaram a cabeça dele. Quando mataram Tiago, Pedro era o próximo. Ele já estava na cadeia. Aí falaram, olha, o próximo é Pedro. Vão matar o Pedro também. Mas a Bíblia diz que na noite que antecedia, na noite do... Pedro estava lá. A Bíblia diz que Pedro dormia. É uma coisa de louco. Só louco dorme antes de morrer. Servir a Deus é loucura, é coisa de louco. A Bíblia diz que Pedro dormia, sossegado e tranquilo, nada tirava a paz dele, porque ele sabia que ele estava em Deus, que Deus é que controla todas as coisas. Não importa se é Herodes, não importa seja quem for. O que aconteceu? Antes de amanhecer, quando os homens... Chegou um anjo lá, tampou os olhos dos guardas, abriu as cadeias, não era uma só não, viu? Eram umas 4 portas. Foi abrindo porta por porta, sem chave. Abriu tudo, chegou, Pedrão, vamos para fora, filho. Sai daí, você não vai morrer não, cara. Vambora. Não é vontade de Deus. Isso me ensina uma coisa, que quando não é a vontade de Deus, não acontece nada com você, meu irmão. Só acontece quando é de Deus. Tiago, Deus permitiu, era de Deus. Pedro, não. Então, o anjo foi lá e, tirou ele para fora. Dormia, por quê? Porque Deus tinha o controle total da vida de Pedro. Lembra quando Jesus falou com ele? Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. E aí, foram atrás de Jesus, pegaram Jesus, prenderam Jesus, Pedro se acovardou, falou, eu vou ser o próximo. Vão me matar também. Chegaram e disseram, você é um deles? Não, eu? Olha o homem que não tem o controle de Deus na vida dele. Eu não, nem conheço ele. Mas você fala como um deles. Não, tá louco? A mulher, não, mas eu vi. Cala a tua boca. Você não viu nada. Fica quieto, você não sabe de nada. Homem que não tem o controle, Deus não controla ele. Ele tem medo da morte. Eu dizia aqui para a irmã agora, antes de começar o culto, não tenha medo da morte, filho. A única coisa que a morte pode fazer por um filho de Deus é entregar ele para Jesus. É entregar. A morte entrega os que são de Deus. A morte entrega aqueles que são filhos de Deus a Jesus. Ela não tem poder sobre os filhos de Deus. Não tem poder. Não tenha medo da morte. Não tenha medo se você serve a Deus, se você vive com Deus. Não tenha medo de morrer. A morte é um prêmio. A morte é uma recompensa para aqueles que serviram a Deus aqui. Fecha os olhos aqui e abrem os olhos na glória com Cristo. Ali estava aquele homem. Antes, uma noite, e ele dormia. Aqui estava outro, que era o Senhor Jesus, no meio de uma tempestade, dormia. E Jesus disse, por que vocês têm tanto medo? Por que vocês têm tanto medo? Significa que eu não controlo a vida de vocês. Significa que ainda eu não tenho controle absoluto sobre vocês. Se você tem tanto medo assim, existem coisas na sua vida que ainda não foram entregues a Deus. Existem áreas de sua vida que ainda Deus não comanda. Por isso você tem medo.
Você tem medo, você tem medo, você tem medo, você tem medo. Eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo, não tenha medo. Aquele que cuida de você, aquele que zela de você. Você acha que ele assumiu a sua vida e ele vai abandonar você? Não. Ele assumiu você e ele disse, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pode ter certeza, meu irmão. Você vai chegar lá do outro lado. Para terminar, o verso 41. Aí, eles então, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Até o vento lhe obedece? Até o mar, até o vento lhe obedece? Essa é uma pergunta para aqueles que não têm familiaridade com Deus, não têm familiaridade com Jesus. Eles demonstraram ali que eles não estavam totalmente familiarizados com quem Jesus era. O fato é que eles ali experimentaram um medo ainda maior quando eles viram Jesus acalmar o vento e acalmar o mar. Que eles esqueceram até do medo do mar e da ventania. Agora eles passaram a temer Jesus, dizendo, quem é esse? Quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que até os mares obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, para nós encerrarmos. Timóteo 1, 12. Quem é esse? Paulo fala em 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os apóstolos, os discípulos, não sabiam. Até então eles desconheciam. Paulo dizia, eu sei. Eu sei. A pergunta que paira é, você sabe quem é este Jesus? Você sabe quem é esse que tem poder de acalmar mares? Tem poder de acalmar tempestades? Você sabe de verdade quem é esse que pode acalmar a tua alma? Acalmar o teu coração? Você sabe de verdade quem é esse que tem poder de trazer para a tua mente, para o teu coração, serenidade? Você sabe? Sabe quem é esse que pode serenar teu coração nessa noite, serenar sua mente nessa noite, dizendo, aquieta-te, silencia tua alma, tudo vai ficar bem, tudo vai terminar bem. Confia em mim, eu estou no controle. Eu tenho controle de tudo. Você vai chegar do outro lado. Nós vamos terminar. Você não vai ser abandonado. Você não é um projeto que Deus abandona. Deus não abandona projeto. Não, você é uma realidade. Você é mais que vencedor. O seu fim já foi decretado. Você venceu. Em Cristo Jesus, você é vencedor. Então acredite nisso, creia nisso. Quem é esse que tem nessa noite o poder de tranquilizar o teu coração, mãe, tranquilizar teu coração, pai, tranquilizar teu coração, mulher, homem, jovem? Quem é esse que nessa noite, numa só palavra,
numa só palavra, pode colocar as coisas que estão todas de pernas para o ar na sua vida, tudo na calmaria, tudo correto. Eu gosto de Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, fazendo o quê? Colocando ordem nas coisas, e disse Deus, haja luz. Nessa noite Deus diz, haja luz. Nessa noite Deus está dizendo, haja calma, haja calmaria, haja paz, haja fé, haja esperança, haja confiança no meu povo. Acredite, Deus quer que você creia, Deus quer que você acredite, Deus quer que você espere, Deus quer que você saiba que Ele é Deus. Deus quer que você entenda que Ele é o Senhor de todas as situações. Deus quer que você nessa noite saiba que Ele pode dar um fim na sua tempestade, acalmar as coisas na sua casa. Talvez você veio aqui, essa semana você viveu um inferno na tua casa, um inferno na tua família, brigas, intrigas, você passou por situações difíceis, mas eu quero dizer para você que Ele está aqui para te dizer, eu posso pôr as coisas tudo no lugar, deixa eu agir, deixa eu fazer. Confia em mim, confia no teu Senhor, confia no teu Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Pessoal do louvor, obrigado. Que situação você tem vivido? Que perigos você tem vivido? Que tempestades que têm assolado você, sua casa, sua empresa? Quais são os perigos que têm ameaçado você? Quais são os perigos que têm rondado a sua família? Ouça a voz dele. Oh, a voz do Senhor é poderosa, diz o Salmos 29. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor é cheia de majestade. Creia no Senhor, meu irmão. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano, o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. A voz do Senhor.